Fala pessoal, bom dia. Professor Alexandre aqui, estamos na nossa penúltima aula do curso, né? Vamos tirar dúvidas de exercícios e já tem aqui um exercício que um dos alunos tentou fazer, está com uma dúvida, a gente vai passar ele a limpo agora. Relembrando aqueles exercícios da aula passada que vocês perguntaram, eu deixei as contas todas passadas a limpo direitinho num PDF lá no Edisciplinas. Mandei para vocês uma mensagem no fórum, né? Acho que todo mundo deve ter visto já. Eu comi bola ali na hora de somar umas parcelas, eu esqueci de escrever era 3.000 e eu escrevi mi e resolvi o sistema, obviamente achei coisas nada a ver, né? Mas a solução com o determinante igual a zero no Lagrange com duas restrições, três variáveis, tá tudo certinho. Eu coloquei ali também para vocês como você faz a fatoração para obter a fórmula do determinante de Vandermonde, né? Eu fiz no caso ali está feita na raça, né? Uma matriz 3x3, mas essa fórmula para o Vandermonde ela vale para qualquer dimensão n. E aí um jeito de fazer essa demonstração é, por exemplo, por indução no tamanho da matriz, tá? Mas casos do passado, as notas com a conta direitinho tá feita lá para vocês. Se sobrou alguma dúvida, pergunta aqui ou escreve no fórum, tá? A gente vê e responde o quanto antes. Legal. Então a gente tem esse exercício, né? Que pede para você encontrar. Você tem uma superfície, tá? X vezes y2 vezes z2 igual a 1. Isso é uma superfície de nível da função. Eu já vou escrever qual é aqui de R3 em R. E eu quero descobrir, dentre todos os pontos dessa superfície, aquela que tem o plano tangente que está o mais afastado possível da origem, tá? Então, note que aqui você já tem um problema que é o seguinte: essa superfície, o conjunto dos pontos x vezes y2 vezes z2 igual a 1, não é um conjunto compacto, né? A função distância de um plano até a origem é uma soma de quadrados, tipicamente, uma coisa desse tipo. É uma função contínua, mas a superfície em tela aí não é um conjunto, não forma um conjunto compacto do R3 porque ela não é limitada. Então a gente não tem garantia de que o problema tem solução. Então, antes de começar a resolver, vamos tentar ver por que esse problema tem solução, né? E a ideia é mais ou menos a seguinte: você tem um produto de três fatores dando 1. Isso quer dizer o seguinte, que se um deles vai para infinito, pelo menos um dos outros dois tem que ir para zero, tá certo? Porque se você tivesse uma das coordenadas tendendo para infinito e as outras duas não indo para uma das outras duas não indo para zero, esse produto ia para mais ou menos infinito, não tem chance de ser 1. Então o que acontece aqui é o seguinte, né? Quanto maior for, por exemplo, o valor do x, mais próximo de zero tem que ser o valor do y ou o valor do z. E aí você se convence rapidamente de que quando o x tende para zero, por exemplo, ou quando o x tende para infinito e o y vai para zero, o plano tangente a essa superfície de nível é um plano que vai tender a conter os eixos, né? Ele vai ser um dos planos coordenados, na verdade. Então o que acontece é que a distância em relação à origem vai tender para zero. Então, quanto mais eu me afasto da origem, menor vai ser a distância, tá? do plano até a origem. Ela vai ficar cada vez mais próxima de zero e, portanto, eu posso me restringir nessa superfície a uma bola de raio suficientemente grande e tentar procurar desses pontos, dentro dessa bola, quais são os pontos de maior distância, porque se eu pegar uma bola de raio maior, os pontos que vão estar dentro, ou os pontos que vão estar fora dessa bola, vão ser pontos cujo plano tangente vai ter uma distância menor em relação à origem, tá? O ponto da superfície, isso é importante, o ponto da superfície está ficando mais longe da origem, mas o plano tangente ele pode se inclinar em alguma direção de modo que
A distância dele até a origem, que é dado pela reta normal ao plano que passa pela origem, você mede esse segmento da reta que é normal ao plano e fura o plano passando pela origem, essa é a distância. Conforme o ponto se afasta, a distância do ponto da superfície até a origem fica cada vez maior. Mas o plano ele vai se deitando, de uma maneira bem imprecisa aqui, ele vai se deitando e o segmento normal a ele, que passa pelo plano e acerta a origem, vai ficando com um comprimento cada vez menor. Depois a gente pode fazer um desenho dessa superfície no GeoGebra para tentar entender melhor a situação, né? Então, o que acontece? A gente vai olhar para essa superfície de nível, né? Vamos chamar ela de S, tá? O conjunto dos pontos que satisfaz essa equação. Um S mais bonitinho aqui, né? Esse conjunto S, ele é, vamos dizer assim, G a menos 1 de 0, onde G de x, y, z é x, y quadrado, z quadrado menos 1, tá bom? E a função distância que a gente quer minimizar, ou maximizar no caso, é a função distância de um ponto ao, do plano tangente até a origem. Vamos escrever a equação do plano tangente primeiro, né? Num ponto x0, y0, z0, se eu pego um ponto dessa superfície, eu sei automaticamente que x0, y0 quadrado, z0 ao quadrado é igual a 1. E o plano tangente, como é que é a equação? Ele é formado pelos pontos do R3, né? Tais que vale a seguinte propriedade. A equação dele, a equação geral, vai ser o quê? É o conjunto dos pontos x, y, z, tais que o vetor que liga o ponto x, y, z ao ponto x0, y0, z0 é ortogonal ao vetor normal a esse plano, né? E quem que é o vetor normal a esse plano? Se o plano é o plano tangente a uma superfície de nível, o vetor normal é o vetor gradiente da função g, né? Gradiente da função g no ponto x0, y0, z0. Isso aqui dando zero, né? Então, quem que é esse gradiente? Vamos escrever. A deriva em x vai dar y0 quadrado, z0 quadrado. Deriva em y vai dar 2x0, y0, z0 quadrado. Deriva em z, 2x0 vezes y0 vezes z0. y0 quadrado aqui. Tá bom, então na hora de fazer esse produto interno, a equação que a gente vai obter qual é? Você vai ter x menos x0 vezes aquele cara, então na frente do x o que a gente vai ter é y0 quadrado, z0 quadrado vezes x menos x0, y0 quadrado, z0 quadrado, que é uma coisa que a gente conhece, porque esse ponto pertence à superfície, então esse número é 1, como a gente observou aqui em cima, mais na frente do y a gente vai ter 2x0, y0, z0 quadrado vezes y menos essa mesma coisa vezes y0, né? Então vai ficar 2x0, y0 quadrado, z0 quadrado, que de novo, aqui com esse 2 na frente vai dar 2, mais o cara na frente do z é 2x0, y0 quadrado, z0, z, menos 2 vezes esse cara aqui vezes z0, né? Então x0, y0 quadrado, z0 quadrado igual a 0. Beleza? Então, a equação do nosso plano tangente à superfície no ponto x0, y0, z0 escreve-se y0 quadrado, z0 quadrado, x mais 2x0, y0, z0 quadrado, y mais 2x0, y0 quadrado, z0, z. E aqui vamos ver o que a gente tem. Esse aqui vale menos 1
menos 2, menos 2. Então, menos 5, né? Passa para o lado de lá, esse cara aqui igual a 5, tá bom? Então, essa é a equação do plano tangente. Tudo certo até aqui? Acredito que sim, né? E agora, quem que é a distância da origem a esse plano com um ponto x0, y0, z0 fixado? Bom, a distância ao quadrado é o seguinte. A gente vai substituir o ponto x, y, z. Lembra, né? A gente deu uma coladinha agora há pouco, né? Se você tem a distância de um ponto x0, y0, z0 até um plano π, como é que era essa fórmula, né? Vamos pôr ao quadrado. Isso era, substitua o ponto x0, y0, z0 nessa equação. No nosso caso, o x0, y0, z0 é a origem. Então, eu vou substituir esse cara aqui e tomaria um módulo desse cara e eleva ao quadrado, né? Então, vai dar 25 e vou dividir pela norma do vetor normal, tá bom? A distância ao quadrado aqui vai ser 25 dividido pela norma do vetor normal ao quadrado. E quem que é a norma do vetor normal ao quadrado? Esse gradiente aqui. E a gente vai ter um argumento bacana agora. Tá certo até aqui, Gabriel? Foi assim que você fez? Desculpa, revelei o nome de quem perguntou o exercício, né? Tudo certo. Tá? Tudo certo. Então, aí a gente vai pegar essa norma ao quadrado. O que, que vai ser? Vai ser y0 ao quadrado, c0 ao quadrado, tudo ao quadrado, né? Então eu vou pôr a quarta aqui. A gente vê se dá para melhorar um pouco essa coisa. Mais esse outro cara ao quadrado, que vai dar 4x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, z0 à quarta. A gente sabe quanto que vale isso aqui, né? Aqui isso mais 4, porque a gente pode usar essa equação aqui, né? 4x0 quadrado, y0 à quarta, z0 quadrado. Tá? Então, usando o fato de que x0, y0, z0 com y e z ao quadrado é 1, a gente consegue trocar algumas coisas aqui, né? Então, isso aqui vai ficar 25 sobre y0 à quarta, z0 à quarta. Aqui eu tenho... vai sobrar um z0 quadrado, né? Então, eu vou ter 4 x0, y0 quadrado, z0 quadrado vezes z quadrado, z0 quadrado. Então vai dar 4z0 quadrado mais, e aqui a mesma coisa, né? Eu vou ter x0, y0 quadrado, z0 quadrado, que só faltou é x0, y0 quadrado. Então tá. Então vai dar 4x0, y0 quadrado. Professor, ali no primeiro também não sobra x0, z0 ao quadrado? Deixa eu ver. Ah, sim, sim, perfeito. Aqui tem um x0 na frente, obrigado. Porque está x0 ao quadrado, né? Então 4x0, 4x0, y0 ao quadrado. Beleza. Então essa é a função que eu quero maximizar. Tudo bem? Agora vem o pulo do gato. Como é que a gente vai fazer? A estratégia para resolver o problema é clara, né? Você tem essa função que eu quero maximizar em cima de uma superfície. Então a brincadeira é gradientes, né? A condição do multiplicador de Lagrange é que os gradientes da função d quadrado e da função restrição, que a gente já tem calculado aqui, é o próprio g, esses caras têm que ser paralelos. Aí você vai calcular o gradiente dessa d desse jeito, é um quociente, você vai ficar biruta, né? Então, uma coisa que facilita a conta, a gente tem o direito e a obrigação de ser espertos quando consegue, é o seguinte: maximizar d ao quadrado é o mesmo que minimizar o seu inverso, beleza?
O máximo de 1 sobre f é o mínimo de f, e vice-versa. E aí fica fácil calcular o gradiente. Por quê? Porque o numerador é constante, né? E na verdade eu posso, como esse cara é constante aqui, eu posso até jogar um negócio aqui, né? E deixar sumir com aquele 25 do problema. Tudo bem? Achar o máximo de d ao quadrado é achar o mínimo de 1 sobre d ao quadrado. E o mínimo de 1 sobre d ao quadrado é atingido no mesmo ponto que 25 vezes 1 sobre d ao quadrado. Então, aí beleza. Quem que é 25 sobre d ao quadrado? Foi essa a dificuldade que apareceu na hora de calcular esse gradiente? Eu tive dificuldade para achar a fórmula da distância, mas eu estava tentando Tá bom. reduzir, porque Essa... eu esqueci de deixar a fórmula pronta e aí fui pegado para fazer a intersecção. Mas agora já ajudou bem. Isso, a outra dica boa é essa, né? Você fica com uma função que é o inverso de uma coisa polinomial para maximizar, aí você minimiza, né? Então vamos lá. Vamos chamar essa função aqui de f, tá? E aí quem que é o gradiente da f? O gradiente da f deriva em relação a x, né? Vai dar 4 y0 quadrado mais z0 quadrado. Bom, vou escrever assim, já foi. Deriva em y, isso vai dar uma coisinha aí, né? 4 y0 ao cubo, z0 à quarta, mais 8x0, y0. E tem a terceira componente, eu vou precisar jogar isso para a linha de baixo. Essa é uma coisa que vai me fazer falta quando a gente estiver em aula presencial de novo, né? Essa coisa do copia e cola aqui é a única coisa boa do ensino remoto, né? y0, tá certo? E derivando em relação a z, a gente vai ter 4y0 à quarta z0 ao cubo, 8x0, z0. Beleza? Esse é o gradiente da f, o gradiente da g está pronto ali. Então o que a gente vai fazer? Procurar um ponto que torna um x0, y0, z0, que torna esses vetores linearmente dependentes e que ao mesmo tempo atenda essa condição da restrição, né? O produto das coordenadas ali é 1. Deixa eu ver o que eu quero fazer, fechar esse parênteses, claro, né? Então, aqui ainda você pode, por exemplo, economizar um pouco, se tiver vontade e coragem, né? De repente ajuda nas contas, não sei. Esse y0, z0 ao quadrado você pode trocar por 1 sobre x0 e tudo mais, né? Então aí vamos fazer a conta e depois a gente tem essa equação para usar à vontade, né? Isso aqui é linearmente dependente se e somente seu produto vetorial é zero, né? Bom, aí vai dar um monte de conta aqui, né? Não sei se vale a pena a gente fazer isso ou não. Tudo bem? Será que a gente precisa terminar essas contas ou podemos trabalhar? Professor, não, acho que não, viu? Já me ajudou bastante. Já sacou, né? O que precisa fazer. Beleza. Tá bom? Obrigado. Só deixar indicado aqui. Então, isso aqui. E aí o sistema lagrangiano vai ser essa igualdade e o fato de x0, y0, z0 pertencer a S, né? Então isso aqui é equivalente a ter o sistema, esse aqui. Aí você resolve esse sistema e compara os valores em todos os candidatos. Então esse é um exercício bem legal porque ele tem muitos argumentos aí, né? Do porquê que esse problema tem solução. Isso é uma coisa importante, mesmo na prática, né?
você pega um problema desse, você não sai fazendo conta, porque de repente as contas ficam difíceis e você, antes de começar as contas, você fala, olha, nem solução tem, então se eu for fazer conta eu vou ficar dando volta aqui, né? Então, primeiro ponto, tem solução? Tem. O argumento é, apesar da superfície S não ser um conjunto compacto, eu consigo olhar para esse argumento, né, de que a distância dos planos tangentes a essa superfície com relação à origem vão tender para zero fora de qualquer bola, né? Quanto mais longe da origem eu tiver, mais próximo de zero essa distância vai ser, e isso se mostra quando você escreve essa fórmula, né? Se você deixa z0 parado e manda o y para infinito, por exemplo, esse cara vai para zero, tá? Porque o x0 tem que ir para zero, nessa forma. Então, e aí acontece todo esse tipo de análise. Então, você nota que quando fora de uma bola, essa distância tende para zero e, portanto, o máximo não vai poder ser atingido fora dessa bola. Então, eu olho dentro de uma bola e falo, bom, restringir minha superfície a um compacto, ali eu sei que ela vai ter máximo e mínimo, e como eu acho os máximos e mínimos? Resolvendo esse sistema, e eu vou encontrar uma coleção de valores, eu vou testar o valor da função distância em cada um deles e pegar o máximo, o maior valor. Tá bom? Será que a gente precisa ver essa superfície no GeoGebra ou tá todo mundo convencido e se quiser ver isso consegue fazer sozinho em casa? No conforto e na privacidade do seu próprio lar, né? Acho que tudo bem, né? Podemos ir adiante? Sim, legal. Tem algum outro exercício da lista que vocês gostariam de ver ou a gente pode pegar os exercícios da prova do ano passado? A ideia é eu projetar esses exercícios aqui na lousa, a gente escolher algum, né? Rapidamente a gente decide qual quer fazer e trabalha nele juntos. Eu vou ouvindo as ideias de vocês e vou dando meus pitacos no meio do caminho. O que vocês preferem? Professor. Oi! Então, eu tenho uma dúvida mais ou menos conceitual que surgiu com os exercícios 1.5 e 1.6 dessa lista 7. Ótimo! Porque eles pediam para calcular máximo e mínimo de funções e aí mudava a restrição. Quando era uma restrição com igual ou uma restrição com menor. Estrito, menor né? Isso. E aí, tipo, eu não sabia a diferença, assim. Perfeito, tá? Diferente. Sem problemas. Você quer escolher algum específico? A gente resolve ele agora e depois parte para os outros. Tá, o 1.6, acho que o A e B compara, faz exatamente essa comparação. Isso. Na verdade, todos eles, né? No 1.6, o A, B, C e D, todos eles são sempre alguma coisa ligada com a esfera. E aí, às vezes, você olha o interior da esfera, às vezes não. E depois você olha um semiplano, né, um semi-espaço ali, Z maior do que não sei quanto, Z maior do que outra coisa. Então vamos olhar para o A e para o B, e depois eu comento rapidamente o que aconteceria nos outros itens, tá? A gente não precisa fazer a conta, mas eu acho que é importante. E essa pergunta, de fato, é excelente. Porque quando alguém erra exercício de multiplicador de Lagrange, erra exatamente por causa disso. Tá? Excelente ponto você trouxe para a gente discutir aqui. Então vamos lá. Esse é o enunciado, né? Tô aqui com as letras. Não, tem que escalar preservando proporção, né? Senão não dá. Tex faz as coisas tão bonitinhas pra gente, eu vou lá e estrago, não, né? Aqui, então tá aí. A gente tem essa função a 3 variáveis e esses dois primeiros itens pedem para você determinar o máximo e o mínimo da f, primeiro, na letra A, no conjunto dos pontos cuja soma dos quadrados das coordenadas é igual a 4, e isso é exatamente a superfície esférica centrada na origem de raio 2, tá? Só, vamos dizer assim,
no linguajar coloquial de novo, só a casca da esfera. E a letra B pede o conjunto dos pontos onde a soma dos quadrados é menor ou igual que 4. Então, no item A você está pedindo que a distância é igual a 2, isso dá a casca da esfera. E na letra B você está pedindo que a distância seja menor ou igual que 2 e, portanto, isso dá a bola, ou seja, a superfície esférica e o interior, a região encerrada por essa esfera, né? A bola maciça no item B e no item A é só a casquinha, né? Vamos pensar assim. Então, o que a gente vai precisar nos dois casos, né? Nos dois casos eu vou precisar da função f e toda vez que a gente fala de máximo e mínimo, a gente fala de derivadas, né? A função f é derivável, então eu vou precisar diferenciável. Eu vou precisar do gradiente dela e isso vai ser uma coisa comum aos dois itens. Já vamos deixar explícito aqui. A derivada em x é 2x menos 4y, tá certo? A derivada em y é 2y menos 4x e a derivada em z é 4z menos 4. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente vai usar nos dois itens. E aí vamos resolver então primeiro o item A. Item A, vou fazer um desenho. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu ainda não aprendi que primeiro a gente desenha a bola e depois os eixos, né? Esse programa ele é mágico, né? Você escolhe a parte, ele lembra a ordem que os desenhos foram feitos. Muito bem, então vamos colocar os eixos depois. Faz de conta que isso aqui está passando no centro da esfera, até parece que está mesmo. E aqui a gente tem uma esfera tridimensional legítima, né? De raio 2, tá bom? Então aqui, se você quiser ter um 2 aqui para a gente ter certeza do que está falando, vou colocar aqui o eixo X, tá bom? Aqui era para estar pontilhadinho, mas vocês entendem muito bem esse desenho, bacana. E aí, então, essa região, vamos dar um nome para ela, vamos chamar ela de S, tá? S é o conjunto dos pontos, então, que a distância é igual a 2. Se você quiser, você podia até chamar isso de S2, né? S. E aí a observação que a gente tem é que F é contínua e S é compacto. Nos dois itens ela é um conjunto compacto, né? Tanto a esfera oca quanto a esfera maciça são conjuntos compactos no R3, né? Limitados e fechados. Já pensar assim, será que no R4 e no R5 são compactas? No Rn é compacta? Se o espaço for um espaço vetorial de dimensão infinita, será que a esfera é compacta? Aí a coisa já muda de figura, né? Mas isso é só uma provocação. Então, isso aqui garante que o problema tem solução, né? Função contínua num conjunto compacto, sucesso. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar esse meu conjunto S como sendo a superfície de nível de uma certa função g, superfície de nível 0, x2 mais y2 mais z2 menos 4, é a casca de uma superfície. Então, o que eu vou fazer? Lagrange, né? Por quê? Porque meu conjunto S ele é um conjunto que não tem interior. É verdade que se eu pegar qualquer ponto da casca da esfera, eu consigo uma bolinha do R3 centrada nesse ponto da casca, de modo que a bola está inteira contida na esfera? Não, né? Ele não é um conjunto aberto. A esfera é um conjunto que é fechado e não é aberto no R3. Então, se ele é uma superfície e não é um conjunto e não tem pontos com interior, pontos interiores, então é Lagrange, tá? Então, o x0, y0, z0 que eu estou procurando é máximo
se você pegar um ponto que é máximo ou mínimo de f em cima de s, os gradientes têm que ser paralelos, né? Essa é a teoria. Isso implica que o gradiente da f tem que ser paralelo ao gradiente da g em x0, y0, z0. Que é um ponto da superfície. Aí matou, né? Quem que é o gradiente da f? Está ali. Então, isso aqui é equivalente a dizer o quê? Como a conta anterior, o produto vetorial desses dois caras é zero, né? Então, eu vou fazer o produto vetorial dos vetores gradiente da f com gradiente da g. O gradiente da f dá para jogar fora um fator 2 ali, né? Que está multiplicando todo mundo. Então, eu posso escrever i 2x menos 2y, j a y menos 2x, is ek, aqui eu vou pôr 2z menos 2, tá bom? E no gradiente da g, o que a gente tem? O gradiente da g é bico, né? 2x, 2y, 2z. Como eu estou pegando o vetor nulo, eu vou jogar fora esse 2 que está ao longo de toda essa linha, então vai ser x, y, z. Tá? Eu vou querer que isso aqui seja 0, 0, 0 e que tudo isso aconteça no ponto candidato a ponto de máximo ou mínimo. Tá bom? Eu estou enfatizando isso aqui para lembrar o quê? Que toda vez que eu ver escrito a soma dos quadrados dessas coordenadas, eu posso trocar pelo número 4. Legal. Então, esse produto vetorial quer dizer o quê, né? Quem que é a primeira componente do produto vetorial? Vai ter coisas boas aqui, né? A gente vai ter y0z0, fazer a conta toda, né? Menos 2x0z0 menos 2y0z0 mais 2y0. Isso tem que ser 0. A segunda componente vai ser o determinante do meio ali, vai ter 2x0z0 menos 2x0 menos x0z0 mais 2y0z0. Certo? Isso aqui também é 0. E a última componente a gente tem x0, y0 menos 2y0 ao quadrado menos x0, y0 mais... deixa eu ver. Aqui é esse menos 2x0 ao quadrado mais 2x0 ao quadrado, né? Igual a 0. Tudo isso são as três equações dadas pela condição de dependência linear dos gradientes, mais a restrição de que o ponto tem que ser um ponto da superfície. Tá bom? E aí, agora é resolver esse sistema, né? Por exemplo, dessa equação aqui, o que a gente tira? A gente tira que x0 ao quadrado é igual a y0 ao quadrado. Então, você vai olhar x0 igual a y0, substitui nas outras equações e vê o que dá. Troca x0 igual a menos y0, substitui nas equações e vê o que dá. E pronto, né? Então vamos fazer isso. Quando x0 for igual a y0, eu vou escrever toda a primeira equação em termos só de x0, né? x0z0 menos 2x0z0 menos 2x0z0, faltou um z0 aqui, mais 2x0. Isso aqui é igual a 0. Se você trocar na de baixo, magicamente o que você obtém é a mesma coisa, né? Eventualmente multiplicado por menos 1. Tá bom? Essa aqui de baixo a gente já tem, e aí substituindo isso aqui na de baixo, a gente vai ter o quê? 2x0 ao quadrado mais z0 ao quadrado igual a 4. Isso aqui dá para simplificar um monte, né? O que sobra aqui? Menos 4, eu vou ter 2x0 menos 3x0z0 igual a 0. Esse quebra. Se o x0 for 0, né, então você pode ter x0 igual a 0, vai te dar como solução 0, 0,
mais ou menos 2. São pontos da casca da esfera. Se o x0 for diferente de 0, você corta ele, e aí você vai ter que o z0 é 2/3. O z0 sendo 2/3, você substitui aqui. E aí você vai ter o x, o y e o z0 2/3. Tá? Acho que não precisa a gente fazer a conta agora. Acho que não precisa, né? Você acha o cara que está aqui, acha o cara que está aqui. Vai ter 4 pontos, né? Porque você vai ter o x0 positivo e negativo. Aí você vai fazer a mesma coisa quando x0 for igual a menos y0, substitui na de cima e repete a mesma ladainha. E aí x0 igual a menos y0, você vai ter de novo a mesma equação, 2x0² mais z0² igual a 4. E aqui um treco igual a 0. Repete a ladainha, você achou o quê? Todos os candidatos a máximo e mínimo da F na casca da esfera. Tá claro isso até aqui? Sim, não, talvez. Beleza. Então tá bom. Agora, o que acontece? No item B, então você achou os valores, né? Calcula F em todos. Acha quem é ponto de máximo e de mínimo de F em S, tá bom? Agora eu vou olhar o item B. O item B, ele tem, além da superfície esférica, todo o interior. Então o que acontece? Eu aumentei o meu conjunto, né? O conjunto do item B contém o conjunto do item A. Então o que você espera? Que eu tenho mais pontos onde eu posso calcular a função, então tem chance de eu obter pontos onde a função atinge um valor maior do que eu tinha no item A e pontos onde ela atinge um valor menor do que o valor mínimo obtido no item A. Então, se você aumenta o conjunto, você tem chance de que o máximo seja atingido em outro ponto, com um valor maior do que os obtidos anteriormente, e que o mínimo seja um valor menor do que os obtidos anteriormente. Então, aumentou o conjunto, o máximo aumenta e o mínimo diminui. Não necessariamente, ele pode aumentar e pode diminuir. Pode ser que mesmo no interior, os caras que continuem sendo máximo e mínimo ainda fiquem na casca da esfera, tá? Então vamos resolver o item B, né? Vira a página aqui. O item B, eu vou desmontar a minha superfície, a minha região, né? Então o item B, quando a gente olhar o conjunto que eu estou trabalhando, é toda a casca esférica, mas inclui também o interior, né? Bom, então aqui é a bola. E como é que eu vou fazer essa bola? A bola eu vou desmontar ela em 2 pedaços. Quais sejam a superfície esférica, feita no item A, vamos dizer, a casca, que foi feita no item A, reunida, tá? Eu vou fazer em desenho mesmo, é a casca reunida com o interior. O que é o interior da bola? É a bola maciça sem a casca, né? Vamos dizer, todo o vento que está enchendo essa bola de futebol aqui, tá bom? E esse conjunto é o conjunto dos pontos que verifica a seguinte equação, né? São os x, y, z no R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é estritamente menor do que 4. Tá bom? Esse conjunto, qual é a propriedade que ele tem? Se eu pegar qualquer ponto no interior dessa bola, né, qualquer ponto que verifique essa equação, eu consigo construir uma bolinha do R3 inteiramente contida nesse meu conjunto, não é verdade?
Então, o que a gente tem? Esse conjunto é um conjunto que é aberto. Então, o meu conjunto, onde eu estou procurando máximos e mínimos do item B, é um conjunto fechado, é um compacto, que tem interior não vazio. E como é que eu acho pontos de máximo e mínimo em conjuntos abertos? Pode escrever no chat, pode falar, eu espero, não tem problema. Qual que é a condição, lá do cálculo 1, se você tem um intervalo aberto, qual é a condição para um ponto ser ponto de máximo ou de mínimo? A derivada tinha que ser zero. Aqui, se eu tenho um conjunto aberto por uma função de várias variáveis, todo ponto que é de máximo ou de mínimo tem que ter as derivadas parciais iguais a zero, ou seja, o vetor gradiente tem que ser o vetor nulo, né? Então, nesse pedaço, vamos chamar esse cara aqui de B, tá bom? B de bola mesmo, o S de esfera, esfera começa com E, mas a gente escreve S, B de bola. Então, se você tem que x0, y0, z0, lembra, essa é uma condição que não garante que o ponto seja de máximo ou mínimo, né? Se ele for de máximo ou de mínimo, então o gradiente é zero, mas o gradiente ser zero não garante que ele é máximo ou mínimo, né? Então, x0, y0, z0 pertencente a B é máximo ou mínimo local, implica que o gradiente da f no ponto x0, y0, z0 tem que ser o vetor nulo. Tudo bem? E uma coisa, né? Só a título de curiosidade. Esse ponto aqui, o 002, é um candidato a máximo ou mínimo. Calcula o gradiente da f no ponto 002. Quanto vale? Se o x e o y são 0, aqui dá 0, 0 e aqui dá 8. Então, esse cara é um candidato a máximo ou mínimo e o gradiente dele não é 0. Por quê? Porque eu não estou num conjunto aberto. Tá? Isso é crucial. Na casca de uma superfície ou numa curva no plano, quando eu estou com Lagrange em duas variáveis, os pontos de máximo e mínimo não precisam ter gradiente zero. A condição é que o gradiente não tem componente tangencial, ou seja, ele é múltiplo do vetor normal à curva de nível ou à superfície de nível. E o vetor normal à curva de nível ou à superfície de nível é o vetor gradiente da função que define essa curva ou superfície, tá bom? Então, essa conta aqui, aí aqui a gente consegue fazer. Quem que é o gradiente? 2x menos 4y, né? Então, os candidatos a máximo ou mínimo que estão aqui no interior da bola têm que satisfazer. 2x0 menos 4y0 igual a 0. 2y0 menos 4x0 igual a 0. 4z0 menos 4 igual a 0. E precisa ser um ponto no interior da esfera, né? Então, eu tenho que testar essa condição, né? Senão, se eu acho um ponto que satisfaz isso aqui fora da bola, não quero, né? Então, bom, aí aqui é fazer as contas, né? O que vai acontecer? A gente tem essas duas, sei lá, você multiplica essa aqui por 2 e soma na de baixo, você vai ter que o y0 é 0 e o x0 é 0. É um sisteminha linear aqui 2 por 2 e o z0 tem que ser 1, tá bom? Então, esse ponto satisfaz essa equação. Então, o único ponto crítico no interior da bola, ou seja, um candidato ao máximo mínimo, é esse cara aqui. Então, a gente achou quatro pontos na casca da esfera e achamos um ponto no interior da bola. Então, no item A eu tinha 4 pontos para testar, no item B eu vou ter 5 pontos para testar, que são quem? Os 4 que eu tinha no item A, mais o ponto no interior que agora faz parte do conjunto. Então eu vou testar, já fiz esses caras aqui, calculei a F nesses pontos, vou calcular a F no 001, que é bico, né? Vai dar menos 4, não, menos 2, e
E pronto, então eu comparo esse valor menos 2 com os valores obtidos aqui no item A e vejo qual é o maior e qual é o menor. Pode ser que esse novo ponto seja um valor menor do que os valores que eu tinha obtido anteriormente e, portanto, esse novo ponto é o mínimo quando eu incluo no meu conjunto interior da esfera, da bola. Ficou claro? Então você tem que olhar com muito carinho para qual é o conjunto onde você está procurando o máximo e mínimo. Tudo bem? Dá um joinha ou não entendi no chat, ou pode falar se precisar também. Sim, tudo certo, eu entendi sim. Legal, né? Agora vamos complicar as coisas. Pega o item C, por exemplo, né? O item C, o que ele te diz? Ele é exatamente a condição original do item A junto com a condição z maior ou igual que meio, né? Então o que é z maior ou igual que meio? Eu pego o nível z igual a meio aqui. Quando eu corto minha superfície eu vou obter uma casca, tá bom? Então no item C, o que a gente tem? Talvez seja melhor fazer isso lá na outra, né? No item C, eu vou pegar z maior ou igual que meio. E a igualdade, então eu quero x2 mais y2 mais z2 igual a 4 e z maior ou igual que meio. Tá? Quem é meu conjunto? A superfície que eu vou desenhar vai ser só a calotinha esférica, né? Usa o interior ou não? É isso que eu vou deixar vocês pensarem. Usa o interior ou não? Quem é o conjunto que eu estou trabalhando? Não tem interior, né? Então eu tenho esse meu conjunto, eu vou desmembrar ele em dois pedaços, que são quais? A calota esférica sem a curva. Aqui é uma superfície, mais a curvinha, que é o z igual a meio em cima da esfera. Tá? Então, esse cara aqui é uma superfície. Como é que eu vou fazer esse aqui? Aqui eu uso isso como um Lagrange com uma restrição. Tá bom? Ou seja, você vai resolver de novo o item A e você vai olhar o que? Você vai pegar todos os pontos que você encontrou antes, de modo que a última coordenada é maior ou igual que meio. Todas. Desculpa, as positivas, né? Na verdade. Tá bom? Então você vai pegar o ponto 002 e vai pegar esses pontos aqui com 2/3 na coordenada final. Isso vai te dar, acho que aqui tem um mais e menos, né? Você vai ter 3 pontos. Então você vai ter 3 pontos aqui, que é o 002. E mais 2 caras ali com coordenada final 2/3. E esse cara aqui é uma curva, que você pode fazer de duas maneiras. Essa curva você pode parametrizar explicitamente, né? Você está procurando x2 mais y2 mais z2 igual a 4 e z igual a meio, então você substitui meio, tira o x e o y em termos de senos e cossenos. Então você poderia parametrizar essa curva ou olhar isso como sendo a interseção de duas superfícies, que são quem? A esfera e o plano z igual a meio. Então aqui você tem a esfera, de raio 2 lá, e o plano z igual a 1/2, tá bom? Então você pode fazer isso ou parametriza a curva e resolve. Nesse caso você consegue fazer isso. Vai ter uma gama de t que vai ser um senos e cossenos, vírgula meio,
joga na fórmula da f e você vai ter uma função do cálculo 1, dependendo de t para achar máximos e mínimos. Tá bom? No item D é pior, né? O item D, como é que ele é? Você vai ter, se não me engano, menor ou igual agora, né? Menor ou igual, então o que a gente vai ter, vou copiar isso aqui. E já vou acertar ali porque é meio e não 1, né? Tá bom? Todos eles continuam sendo conjuntos compactos, tudo funciona direitinho, só que agora aqui o que a gente tem, você vai ter a calota esférica, delimitada por z igual a meio, só que aqui você vai incluir também o interior, então é a tampinha da esfera incluindo o seu interior, então é a restrição da bola z maior ou igual que meio, e aí esse cara vai ter que quebrar ele em 3 pedaços agora. Primeiro, o interior, né? Essa parte aqui, que é o interior da bola acima do nível z igual a meio. Nesse caso, você vai olhar para o gradiente da f igual a 0. Vou pôr a flechinha aqui para lembrar que é um vetor. Você já fez isso. Você achou esse único ponto, que é o 001. O 001 pertence a essa superfície? Pertence a essa região? Pertence, né? O z é maior ou igual que meio. Então, ele é um cara que está no páreo e você já calculou a função no item anterior. Então, vai ter isso. O que mais que você vai ter que olhar? Tem um monte de coisa para olhar. Tem a superfície da calota esférica sem a curva, que você já fez no item anterior. Tem a base dessa calota esférica, que é um outro Lagrange de uma restrição, tá bom? Você vai olhar para maximizar ou minimizar a função f no plano z igual a meio. Você vai procurar todos os candidatos e vai ver aqueles que caem dentro dessa circunferência. Mais esse aqui, né? Então, esse e esse você já fez, item B. Item C, desculpa. Esse aqui, você meio que já fez no item B. E esse cara aqui é o que você vai fazer, que é novidade, né? É um Lagrange de uma restrição. Então é um problema que pode ficar complicado se você não olhar com muito cuidado como desmembrar o domínio e aplicar cada um dos casos do multiplicador de Lagrange na parte conveniente, tá bom? Então aqui é um Lagrange de uma restrição, que é exatamente o plano z igual a meio. E aí você vai resolver o problema e vai testar se as soluções que você encontrou caem de fato dentro desse disco aqui, né? Quem que é esse disco? É a região no nível z igual a meio disso aqui. Então você pega z igual a meio, pluga aqui, vai ficar 1/4. Então os pontos que eu estou procurando vão ter que ter z igual a meio e x2 mais y2 somados menor do que 4 menos 1/4, 15/4, tá bom? Então o item D já fica bem complicado, o item E é irmão gêmeo desse, em vez de pegar o plano z igual a meio, você pega o plano z igual a x mais y, que é dar uma rodadinha nesse plano aqui, tá bom? Pega a bissetriz do z igual a x mais y, né? Tá bom? Beleza, professor. Muito obrigada. Imagina. Então, você vê como a coisa pode escalar e a tua pergunta foi muito boa porque ajuda a gente a passar tudo isso a limpo. Vamos bater nos exercícios da prova do ano passado, por exemplo? Eu vou tentar projetar eles aqui para vocês, vamos ver se aparece. Sim. Oi! É uma pergunta mais, não é relação à matéria, não. É que você falou que a atividade 6 ia ser tipo, no começo da semana, mas até agora não teve nada, né? Aí eu queria saber se vai ser, quando vai ser a atividade 6. Então, eu também gostaria que ela aparecesse, mas
Eu não recebi nada da parte da equipe que ficou responsável por montar essa atividade 6. Foi bom até você falar, eu vou dar uma cobrada e vou tentar colocar para isso ser feito até o fim dessa semana, né? Porque precisa, tá bom? Obrigado por me lembrar. Legal, então já tomei a minha bronca do dia, né? Primeira, daqui a pouco vem outras. Mas é isso aí mesmo. A gente tinha esse combinado. Vamos ver os exercícios. Deixa eu ver se eu consigo colocar, se aparece para vocês. Aqui. Tá escrito que é uma prova de estatística, mas isso não dá bola não, tá? Então, essas são as questões da prova do ano passado, P2 do ano passado, né? Então, o item 1, por exemplo, eu acho que não cabe a gente discutir agora, a menos que alguém ache que seja importante esse assunto, mas ele já foi abordado na P1, né? Basicamente, te dá um plano tangente ao gráfico de uma função, regra da cadeia, beleza? Isso aqui é coisa que seria bom você treinar para sub, por exemplo, se for fazer, né? A questão 2 é de novo uma questão de plano tangente, uma coisa que a gente já fez na P1, tá? Reta normal ao gráfico. Você sabe que você tem duas curvas. Como é que você determina duas curvas que a imagem está contida no gráfico da F e você quer a reta normal ao gráfico dessa função, né? Então, F1 maiúsculo, o conjunto dos pontos onde ela vale 0, é uma superfície de nível. E eu estou dizendo para você que essa superfície de nível é o gráfico de uma função de duas variáveis, tal que essas duas curvas estão ao longo do gráfico. Como é que eu acho a direção normal? Se você tem esse vetor e tem esse vetor, essas curvas, os vetores tangentes a ela, como a imagem delas está no gráfico da função, o vetor tangente a cada uma dessas curvas vai estar no plano tangente, e está dito aqui que esses caras são linearmente independentes, né? Você olha, os dois vetores são LI. Bom, como é que você faz para achar um vetor que é perpendicular ao plano tangente se você tem duas direções desse plano? Produto vetorial, né? Então, era uma questão grátis aí, matéria que tem a ver com a P1, mas beleza. Aqui a gente já tem coisas, essa questão 4 é uma coisa que a gente pode trabalhar. Então, você tem uma função a 3 variáveis, tá? Eu vou copiar o enunciado, colocar na lousa e a gente discute juntos. Eu queria ouvir vocês trabalhando nisso, tá? Então, vamos voltar para a nossa luzinha. Acho que todos estão vendo ela agora, né? Isso. Muito bem, como é que a gente resolve esse exercício? Palpites. Dá pra. Quando eu pensei, dá pra você falar que quiser o quadrado, vezes 2x mais 4y, aí você substitui ali na outra, aí você fica uma função só de f e x, y. É uma estratégia, mas aqui a gente pode pensar o seguinte, né? A superfície de nível 290, sei lá por que 290 aí, né? Mas a gente quer olhar para o f a menos 1 de 290, beleza?
Daria para fazer isso que você está pensando, tá? Só que é um trabalhão, né? Porque você vai tirar o f como função de x e y e fazer o que depois? Tem que ver o que o exercício está pedindo. O que você está falando é uma coisa legítima, é uma conta que não dá certo, você pode fazer essa conta, mas você está eliminando uma variável da f e para que você quer fazer isso, né? Aqui eu pensei que ia ser mais fácil trabalhar, mas eu não fiz, só pensei de cabeça. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Mas, tá bom, mas no que essa ideia ajuda a resolver o problema? É assim que a gente tem que pensar, né? Vou eliminar a variável, mas será que eliminar variáveis ajuda a resolver esse problema? Então, a superfície de nível aqui é 36x², porque senão a gente fica fazendo conta só, né? Isso aqui é uma equação, beleza? E a outra, eu tenho minha superfície S, tal que eu posso levar dos dois lados ao quadrado e lembrar que o z é positivo, tá bom? Eu posso escrever isso aqui assim, né? Passando para o outro lado, 72x mais 4y menos z ao quadrado igual a zero. Vamos lembrar aqui que o z é maior ou igual que zero, tá bom? Então, eu não sei como é o desenho, quer dizer, a gente sabe, né? Isso aqui é um hiperboloide de duas folhas, e isso aqui, o z quadrado assim, quando você tira essas coisas, o gráfico é uma coisa tipo um paraboloide, mudando um pouco o sistema de coordenadas, né? Eu estou procurando a interseção de duas superfícies, né? Ele está dizendo que é uma curva. Então, o desenho não é esse, depois a gente pode até fazer no GeoGebra. Então, eu tenho aqui a f-1 de 290. E tem a minha superfície S, e o exercício está dizendo para a gente que esses caras se interceptam numa curva C aqui. Beleza? Professor, eu lembrei, é que se você substituindo o Z, você consegue parametrizar o X e o Y em função de T, tipo, fazendo duas tá bom. Legal. Isso que eu tinha pensado, é que eu não tinha escrito, aí na minha cabeça estava meio confuso. Tá, então a sua ideia é usar essas duas equações. O que você tem que pensar aqui é o seguinte, você tem um sistema com duas equações a três variáveis, vai ter um grau de liberdade, e portanto você fala, bom, vou tentar resolver esse sistema explicitamente, né? Então o que você tentou fazer é o seguinte, joga o z quadrado ali, você vai ter 36x2 menos 2y2 menos 72x menos 4y, né? Igual a 290. Tá bom? Aí você faz a brincadeira toda aqui, bota 36 em evidência, vai ficar x2 menos 2x, bota o menos 2 em evidência, vai ficar o quê? Y² mais 2y, igual a 290. Tá bom, vou completar quadrado. Para completar quadrado aqui está faltando somar 1, né? Então eu vou ficar com 36x² menos 2x mais 1. Eu tenho que lembrar que eu tenho que tirar 36, né? E aqui eu vou somar 1 também, né? Aí vamos ver o que a gente fez. Se eu somei 36, eu vou ter que tirar 36, passando para o lado de lá. Somei, bom, pensa assim, somou 36, né? 290 mais 36. Do lado de cá eu subtraí 2, então eu vou subtrair 2 desse lado. E aí a gente tem o quê? 36x menos 1 ao quadrado menos 2y mais 1 ao quadrado igual a um número aí que, sei lá, 324. Bom, isso aqui é uma hipérbole. Legal. Você escreve o x de t como secante tangente, cosseno hiperbólico, e acha o z de t, substituindo aqui, lembrando que o z é maior ou igual que zero, né? Então, legal. Aí, depois que você fez tudo isso, o que você tem que fazer? Tem que descobrir qual é o valor de t que faz o x dar 4, ou o y dar menos 1, ou o z da raiz de 284.
Tá bom? E aí, feito isso, você descobriu esse valor de t, e aí você vai escrever o vetor tangente, vai escrever a equação da reta tangente e descobrir aonde essa reta tangente corta o plano xy. Tá? Então, acha a reta tangente, achei gama de t igual x de t, y de t, z de t. Acho t0 tal que gama de t0 é igual ao ponto que está ali, 4 menos 1 raiz de 284. Escrevo a reta tangente nesse ponto. Que vai ser gama de t0 mais lambda gama linha de t0. E vejo onde R corta o plano z igual a 0, né? Que é o que está dizendo aqui, a última coordenada é 0. E aí somo as duas coordenadas desse ponto. Esse é um jeito de fazer. Você gasta 3 dias fazendo tudo isso, mas vai chegar, tá? A outra opção é usar os poderes que lhe foram conferidos, né? O que a gente sabe? Isso aqui é uma superfície de nível. A S também é uma superfície de nível, né? Eu posso olhar ou... Aí você vê qual que você gosta mais. Eu tenho f a menos 1 de 290, é uma superfície. E a S eu posso olhar como sendo a superfície de nível de uma função a 3 variáveis também, né? Que é g de x, y, z igual a 72x mais 4y menos z quadrado, beleza? E o que a gente sabe? Que em cada ponto da interseção eu tenho, se esse ponto é um ponto da interseção, o vetor normal a S nesse ponto, quem que é? Se S é uma superfície de nível, o vetor normal tem a direção do gradiente da G. Beleza? Ele é normal a S. Se esse ponto da curva também está na superfície S, o vetor normal ali é o gradiente da F. Então, quem que é a direção tangente nesse caso? Quem é a direção que é tangente à curva? Se a curva é simultaneamente perpendicular a esses dois vetores, é porque o vetor tangente dela é o produto vetorial. E aí acabou o exercício, entendeu? Então, o vetor tangente AC no ponto que você está ali, né? 4 menos 1 raiz de 286, 284, faz as coisas direito, ou melhor, tem a direção, e aí você escreve a reta em 2 segundos, né? Tem a direção do gradiente da F nesse ponto, produto vetorial com gradiente da G nesse mesmo ponto. Tá claro o conceito aqui? E aí o gradiente da F é bico de calcular, né? Quanto vale o gradiente da F nesse ponto? Vou tentar fazer a conta de cabeça e errar, né? Quanto é o gradiente da F? 72x, vamos escrever aqui, né? 72x menos 4y menos 2z. Então, esse cara, eu vou pôr x igual a 4, y igual a menos 1. Vai dar 72 vezes 4 é 284. Y igual a menos 1, 4. E aqui, menos 2z. Menos 2 raiz de 284. Tá bom? Se eu não errei nenhuma conta, isso aqui. E
o gradiente da G. E aí o que você pode fazer, você pode pôr um monte de coisa em evidência, tá? Porque o que te interessa é a direção tangente. Então eu posso escolher qualquer múltiplo do vetor desses vetores, múltiplos não nulos, né? Que vão me dar um vetor que determina a mesma direção. Então o gradiente da G aqui, quem que é? No ponto em questão, né? 4 menos 1 raiz de 284. Cadê a G? Está aqui, né? Então o gradiente dela, derivando em x, é constante, derivando em y é constante, e aqui vai ser menos 2z. Então vai dar menos 2 raiz de 284, tá bom? Então, são vetores que são muito, muito, muito parecidos, né? Talvez dê para fatorar alguma coisa aqui nesse 284, certamente dá, né? Ele é 284 quanto que eu falei? 72, tá certo essa conta? 72 vezes 4, não, 288 aqui, né? Bom, é isso, né? 72 vezes 4, 288. Tá bom. Então dá para tentar puxar algumas coisas em evidência, fatorar aquele 284 também, fazer um monte de conta, e aí você vai ter, vamos dizer que o vetor V é esse produto vetorial. Se você quiser, pode dividir por 4 aqui, né? Esse cara aqui é paralelo ao vetor 72, 1 e 284. Dá para dividir por 4, quanto que dá isso? 71, né? 2 raiz de 71, sei lá. Tem que fazer essa conta aqui, né? E esse cara, aqui dá para puxar um 4 em evidência de novo, né? Tem um menos aqui. Dá para jogar fora um 4. Trinta e seis, 18, 1, menos 2 raiz de 71. Aí você calcula esse produto vetorial. E você vai ter a curva gama rapidamente feita, né? Então vai ser o ponto gama de T0, que é o cara que você quer. 4 menos 1 raiz de 284, mais T vezes... Essa aqui é a reta, né? Vamos escrever assim, R de T, para lembrar que é a reta. Mais T vezes esse vetor V. E o que você tem que fazer? Eu quero ver onde ela fura o eixo Z. Então eu vou descobrir qual é o valor de T que faz com que a terceira coordenada seja nula, né? Tá bom? Quem que é a terceira coordenada do produto vetorial? Vai dar 72 menos 18. Um número aí. 54, parece, sei lá. E aí você acha esse valor de T, substitui esse T aqui e faz a conta da soma das duas primeiras coordenadas, né? Então, T0 tal que R3, né, a terceira componente do vetor T0 é 0, volta aqui e soma essas duas coordenadas. Ficou claro a conta toda? Eu vou dar uma micro roubadinha. Eu acho que eu tenho gabarito disso aqui com essas contas feitas. E isso vai salvar um pouco do nosso trabalho. Essa era a questão número 4. Tá bom. O produto... Eu acho que eu errei alguma conta, né? O vetor tangente... a primeira coordenada do vetor tangente é 0, tá? Então, eu devo ter errado alguma continha aqui em algum lugar. Então, bom, sei lá.
Tem que conferir essas contas aqui. Vou indicar aqui, deixar aqui escrito para vocês, tá? Confiram. E o que acontece é que a conta fica fácil, esse produto vetorial, essa primeira coordenada aqui é 0. É isso? Uns números meio feios, mas a conta depois ela fica simples, né? 0, 432 vezes raiz de 284 e 864. Esse acha a equação da reta tangente, né? Então, vamos dizer aqui. Você achou esses números? Vamos por V1, V2, V3. Ou seja, quem que é o T0? Ele é menos raiz de 284 sobre esse número V3 que você vai achar. Vai cancelar a raiz, tá? Aí você calcula o R1 de T0 mais R2 de T0. E tchau. Tudo bem? Tá claro como é que é o processo? A gente não perder muito tempo com as contas aqui. Beleza? Aí você vê, né? Nesse caso concreto, eu não sei quem que tinha dado a sugestão, né? Não vi no Zoom quem falou, mas nesse caso concreto, você tem duas superfícies onde era possível, de fato, fazer a parametrização, tá? Mas você poderia ter duas equações aqui, as funções f e a equação que definia a outra superfície, de modo que, sei lá, uma está com z quadrado e outra z ao cubo, você dançou, tá bom? Aí você não conseguiria parametrizar, mas com esse método dos gradientes é sempre possível achar pelo menos a direção tangente à curva em cada ponto. Essa é a coisa boa da história aí. Ficou claro? Sim, não, talvez. Sim. Beleza. Você não tinha, quando você deu a tua sugestão, beleza, mas você não tinha na cabeça essa ideia aqui, alternativa que eu apresentei, né? Ah, não. Assim, eu já até fiz o vídeo, mas aí na hora que eu li, eu não, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Mas Eliminar variáveis, né? pensando depois, acho que eu teria pensado nisso. Isso, você começa a fazer dar muita conta, fala, bom, é uma prova, né? Não era para ser uma coisa tão difícil assim, então deve ter uma estratégia melhor sempre, né? Tá? E aí a pergunta, o item B, dentre todos os vetores, qual que é a derivada direcional máxima? A gente sabe que a derivada direcional máxima é na direção do gradiente. Aí você vê quem que é o gradiente da f, a gente calculou ele em algum lugar aí, joga no ponto 30144 e vê quanto que vale a derivada. A derivada é máxima na direção do gradiente e o valor desse máximo é a norma do gradiente. Então, quando eu estou te perguntando o valor máximo disso aqui, é quanto vale a norma do gradiente da f no ponto 30144. Né? Cadê o grade da f? Está em algum lugar aqui. 72 menos 4y, 72x menos 4y menos 2z. Põe x igual a 3, y igual a 0 e z igual a 144. Calcula a norma desse vetor, tá bom? Vai dar um número ali que eu acho que é 360. Tá bom? Então vamos ver o quinto exercício. O quinto exercício é um desses de classificar máximo e mínimo. Bom, não vou falar, eu quero deixar vocês pensarem, né? Para ver qual que é a estratégia de ataque para esse problema. Então, tá aqui o quinto exercício, né? Você tem uma função a duas variáveis, que é o produto seno de 2x vezes seno hiperbólico de menos 4y. Se você pensar um pouquinho o que dá para fazer com esse sinal de menos para facilitar as suas contas, beleza? E aí a pergunta é quantos pontos de mínimo local, quantos pontos de máximo local e quantos pontos de cela essa função tem. Como é que a gente resolve isso? Faz as derivadas parciais, aí
depois calculo esse ano e fico analisando. Isso, é aquela análise de pontos críticos num conjunto aberto, né? Então você acha os pontos críticos, gradiente da função igual a zero, e aplica o critério do Hessiano para decidir se um cara é ponto de máximo ou mínimo, né? Beleza? Então, depois, se alguém quiser... Bom, isso aqui vai estar no YouTube, a gente pode fazer o seguinte, vocês pegam esses exercícios, dá um pause, resolve ele, e aí a gente pode discutir na aula que vem as soluções de vocês, tá? O item 6, por exemplo, o exercício 6, você tem uma função a 3 variáveis, né? Aqui, se você olhar para as curvas de nível dela, curvas de nível positivo vão dar hiperboloides de uma folha e curvas de nível negativo vão dar hiperboloides de 2 folhas. Nível 0 vai dar um cone. E eu estou olhando para essa função a 3 variáveis e quero descobrir quem são os pontos de máximo ou quantos pontos de máximo e mínimo global essa função tem nesse conjunto. E aí vai na direção da pergunta que foi feita agora há pouco, né? Eu tenho o conjunto S dado por uma inequação, né? Então aqui o que a gente vê é que quando for igual a 360, o que eu tenho é a superfície de um elipsoide, né? Os números aqui são diferentes, então a dilatação em cada eixo é diferente. Portanto, vai ser um elipsoide centrado no ponto menos 6, menos 2, 9. Uns eixos maior, menor, nem dá para falar isso aqui porque são 3, né? Mas dados por esses números que são suficientes aqui, 10, 6 e 10. Então você consegue achar os pontos de máximo e mínimo dessa função na casca do elipsoide. E aí como é que a gente faz isso? Usa o quê? Palpites? Lagrange, então faz o gradiente da G e da F, faz produto vetorial. Isso, é um Lagrange 3 variáveis, uma restrição porque é só superfície esférica. E aí você tem que tratar dos pontos no miolo e os pontos no miolo do elipsoide. Fala. Não, é só que gradiente é igual a zero. Gradiente igual a zero. E aí você até pode brincar de máximo local, mínimo local, mas eu não ensinei para vocês critério do Hessiano para funções a 3 variáveis. Existe, mas a gente não falou, tá? É uma coisa bem parecida com de 2 variáveis, mas não falamos. Então, o que você faz? Gradiente igual a zero, descobre quem são os pontos. Aqui é bico, né? Você vai fazer essa conta aqui em 2 segundos, você vai ver quem são os pontos que anulam o gradiente. No caso aqui, exatamente o centro do elipsoide, né? Ponto menos 6, menos 2, 9. E aí você vê... desculpa, menos 6, menos 2 e 9. É o mesmo, né? E aí você vai ver o valor da função nesse ponto e comparar com os extremos, os valores de máximo e mínimo local obtidos na casca desse elipsoide. E aí você compara e responde essas perguntas, tá? O foco na janela errada, né? O exercício 7 é esse aqui, né? Você tem uma função diferenciável de R3 em R e duas funções, né? Uma função linear, duas funções lineares, e eu estou olhando o conjunto que é a interseção dessas duas superfícies de nível que vão ser planos, né? Então esse conjunto B aqui é bem tranquilo de desenhar, é uma reta. E aí o que eu quero saber é o número de pontos que são máximo global e mínimo global da F ao longo dessa reta, mas eu não tenho a expressão da F, tá? Isso é bacana. Mas eu tenho como a F se comporta ao longo de uma curva. Então como é que eu vou fazer para tentar achar os pontos de máximo e mínimo da F em cima dessa reta, sendo que eu não tenho a fórmula da F? Qual que seria a estratégia para atacar esse problema? Ser um pouquinho mais sofisticado, né?
Professor, Oi. nesse caso, você tem. Você pode dar aquela fórmula que o produto escalar entre o gradiente e o R' de t é igual ao F' de R de t? Isso, exatamente. Né? A derivada da função f bola r, que é uma função do cálculo 1, é o produto escalar do gradiente com R'. Né? O que ele está te dizendo é quem é o gradiente ao longo da curva R. Ele não te diz quem é a curva R também. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Porque a R da B, então, dá para você usar isso? A R é uma parametrização para B? Ah, sim, está escrito ali, né? R é uma parametrização da curva B, então aí dá para usar. Você sabe quem que é o... Geometricamente, G1 e G2, curvas de nível 0, vão produzir planos. Então a interseção delas vai ser uma reta e a gente sabe calcular essa reta, né? Como ela é uma reta, o vetor tangente é constante, então você sabe exatamente quem é R' de t. Vai ser um vetor constante dado pelo produto vetorial dos vetores normais aos planos G1 igual a 0, G2 igual a 0. Quem sejam menos 9, 2, 6 e menos 8, menos 5, 0. Né? Então você calcula esse produto vetorial, você vai ter o vetor que dá a direção da reta, que é o conjunto B, e aí você sabe que a derivada, quando você parametrizar essa reta, vai ser um ponto dela mais t vezes esse vetor. A derivada é o próprio vetor. Então, você sabe quem é o R' em todos os pontos, é constante. O gradiente está dado aqui. Qual que é a condição para você ter um ponto de máximo ou mínimo da f ao longo da reta R? F ao longo da reta R é f composto com R. Os pontos vão ser os pontos onde a derivada é zero. O gradiente está dado aqui, o R' a gente acabou de falar como acha. Então você tem o gradiente da f produto escalar com o R', esse vetor constante, eu vou querer que esse produto escalar seja zero. Para achar os pontos críticos. Aí para saber se é ponto de máximo ou mínimo, é uma função do cálculo 1. O que você faz? Como é que eu decido um ponto de máximo ou mínimo de uma função do cálculo 1 definida num conjunto aberto? Quando que um ponto é ponto de máximo? Segunda derivada. Né? Eu vou procurar os pontos onde a primeira derivada é zero, e a primeira derivada vai ser o produto escalar desse cara com R'. Nesses pontos eu testo a segunda derivada, e aí você vai dar um jeito de calcular a segunda derivada aqui, que vai ser bem tranquilo também. Tá bom? Vocês conseguem tentar escrever soluções desses exercícios e a gente discute na próxima aula? Se ficar alguma dúvida, alguma coisa nessa direção. E também podemos trabalhar nos outros exercícios da lista, é claro. Das listas 5, 6 e 7, se vocês quiserem. Eu queria ouvir como é que vocês resolveram esses exercícios e se tem mais dúvidas em outros da lista. Pode ser assim? Pode sim, na segunda a gente... Na segunda a gente conversa, a segunda é a nossa última aula, né? Hora de dizer tchau. Sim. Beleza? Então tá bom. Eu aguardo vocês, então, segunda, 7h30, a gente discute essas coisas. Tá bom? Já passamos um pouquinho da hora, né? Não quero ficar abusando do tempo de vocês. Então é isso, gente. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha, eu fico aqui mais uns 10 minutos depois do vídeo. Quem está no vídeo e quiser participar, segunda-feira, 7h30, o link para a reunião no Zoom está lá no E-Disciplinas. Obrigado, gente. Um abraço, bom resto de semana, bom fim de semana para vocês. E até a próxima. Né? Tchau.